Olá, juniores, menino e menina, tudo jóia com vocês? Eu tô aqui, ó, com o Bonecóptero e o Guilherme, parceiro hoje com a gente. Falou aí. Fala mais alto. Oi! Olha só, o nosso assunto de hoje vai dizer sobre um pobre e pouco estimado que se tornou rei. Um pobre e pouco estimado virou rei. Um jovenzinho. Como? Nós vamos descobrir agora. Olha só. Você sabe quem é esse menino? O menininho, bem pequenininho, tomava conta das suas ovelhinhas. Nós vamos falar sobre Davi. Enquanto a gente vai pensando aqui, e eu vou me ajeitando aqui no escritório, você está vendo uns livros aí atrás e umas bagunças aqui atrás também. Eu com o Guilherme, você arruma um quarto aí, por falar nisso, você arruma um quarto? Né? Então, eu tenho que dar uma ajeitada aqui. Enquanto você corre e pega a sua Bíblia, nós vamos nos ajeitando aqui para falarmos sobre esse menino, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Corre lá, pega a sua Bíblia, estou te esperando. 5, 6, 7, 8, 9. Isso aí. Nosso texto hoje está em 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, primeiro Samuel, no capítulo 16. Nós vamos começar falando de um rei. O povo de Israel não tinha rei, e aí eles pedem a Deus, queremos ser como os outros povos, e eu quero ter um rei. Samuel, que é um sacerdote, é o último juiz, ele fica muito chateado e Deus fala com ele assim: olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim como o rei e senhor deles, por isso que eles estão te pedindo um rei, nós vamos dar um rei para eles. E aí é ungido o primeiro rei de Israel, um moço da tribo de Benjamim, chamado Saul. Saul é, então, o primeiro rei de Israel. É um jovem bonitinho e vaidoso. 1 Samuel, no capítulo 9, vai dizer da formosura de Saul. Ele tinha tudo para mandar muito bem, mas ele fez o que era mal. Quando Samuel encontra com Saul, ele fala para ele assim, dá algumas orientações para ele, ele vai descer para uma cidade, ele vai encontrar com algumas pessoas, ele vai encontrar com profetas, e aí lá em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, você vê escrito assim: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles os profetas com quem Saul ia encontrar. E serás transformado em outro homem. Olha só, esse é o grande X da questão naquilo que é dito lá para Saul. Você vai ser uma pessoa diferente a partir do momento que o Espírito Santo de Deus vier sobre você. Olha só, no Antigo Testamento, nós ainda não tínhamos a figura de Jesus encarnado. Jesus feito homem. Ainda não tinha vindo, não. Então, como que as pessoas eram movidas a fazer alguma coisa para Deus? O Espírito Santo de Deus vinha sobre essas pessoas e elas realizavam grandes feitos. Você vai ver Sansão, por exemplo, quando você lê a história de Sansão, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele e ele é motivado a fazer alguma coisa. Aqui a gente vê alguma coisa acontecendo também com alguns homens. No nosso caso de hoje, aqui no nosso estudo, no nosso bate-papo, está acontecendo com Saul. Saul, então, ele recebe essa porção do Espírito Santo de Deus e ele vai, então, ser transformado em outro homem, conforme o dito de Samuel para ele. O reinado de Davi começa quando o reinado de Davi? O reinado de Davi ele começa quando o reinado de Saul fracassa. Mas Saul não é um camarada que está sendo ungido e está sendo cheio do Espírito Santo de Deus? Olha só,
o Saul, ele se revela um rei desobediente e fraco na fé. Quando é que isso acontece? Você corre lá no texto de 1 Samuel 13, 13, 14. Ele está esperando o sacerdote chegar. Samuel vai chegar. Saul está de frente aos inimigos. E aí ele fica ansioso. Sabe o que ele faz? Ele faz o que ele não podia fazer. Ele vai e oferece um sacrifício, coisa que só o sacerdote podia fazer. Sabe o que o Saul faz? O Saul faz um culto de qualquer jeito. Uma coisa que não competia a ele fazer, ele vai e faz. E sabe o que acontece? Deu ruim. Ele vai morrer em razão da desobediência dele, né? Fracassado como rei, mas aqui ele perde o reinado. Saul não se sujeitava mais a Deus. 1 Samuel 15, 21. Essa parte eu quero ler com você. Olha só, 1 Samuel 15, 21, o texto diz assim: porém, o povo tomou o despojo de ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor, Deus em Gilgal. Havia uma ordem para Saul, quando ele enfrentou os amalequitas, para ele ir lá e matar tudo, o povo, o rei, e as ovelhas, e os bois, e os camelos, e ele desobedece. Ele faz um julgamento, ele não faz o que ele deveria ter feito, e ele faz um julgamento daquilo que é bom, segundo a vontade dele. Isso sempre deu ruim desde o começo, hein? Olha, aqui, a Eva, lá no Jardim do Éden também, ela julgou o que era bom, agradável e desejável aos olhos. Desobedeceu a Deus e aí a história foi para a vala, foi para o brejo. Saul não sujeitava mais a Deus, conforme o texto que a gente viu. Saul tomou uma decisão consciente de deixar de seguir ao Senhor Deus. 1 Samuel 15, 24. Sabe o que ele fala com Samuel quando o profeta chama o Saul para uma conversa responsável? Saul diz assim para ele: Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Saul se preocupou em ser mais um rei político, está bem com o seu eleitorado, do que servir a Deus e ser obediente ao Senhor. Olha só, ele pecou conscientemente contra Deus. Esse é o bravo dos bravos, exatamente. E aí, o que acontece? Saul passa a ser de alguém que seria transformado pela presença do Espírito Santo em um rei atormentado. Saul é rejeitado. Versículos 26 aí do capítulo 15 ainda de Samuel. Olha só, 26, 28 diz assim: Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E aí ele vem lá do outro lado e diz assim no versículo 28 ainda: e Samuel lhe disse: nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. Sabe o que é você ser rejeitado assim por ter sido desobediente a Deus? E agora Deus levanta alguém que tem um coração diferente do coração de Saul. Quem é esse cara? É o segundo rei de Israel. O nome dele é Davi. O nome dele era Davi. Então, o nome dele era Davi. Essa é a minha guitarra. Olha só, 1 Samuel 16, 13. Olha aí, que é o nosso capítulo. Diz assim o versículo lá de 1 Samuel 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu quem? Davi. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá.
Davi é ungido, na história você vai ver Davi sendo ungido 3 vezes antes dele ser rei sobre Israel. Agora Saul está rejeitado, nós lemos aqui atrás, acabamos de ler, e o Senhor fala com Samuel: vai na casa de Jessé, lá da tribo de Judá. O descendente vai vir da raiz de Davi. Então não poderia ser Saul. Saul era benjamita, né? Da tribo de Benjamim. E Davi é da tribo de Judá, da raiz de Jessé, lá de Ruth e Boaz, tá lembrado? Você leu essa história essa semana, hein? Ruth vem, Jessé, ela casa, vem Obed, vem Jessé, vem Davi. É isso mesmo? Acho que os nomes são essa genealogia. Davi agora, então, vai se tornar esse rei ungido. Davi é ungido e o Espírito de Deus vem sobre ele. Sabe o que acontece? As pessoas começam a perceber Davi e sabe o que elas falam sobre ele? Primeiro, ele é um cara habilidoso, hábil. Tocava harpa. Depois eles vão falar que ele é forte e valente. Uau! Depois elas vão dizer que ele é combatente. Depois as pessoas vão dizer que ele é prudente. Ter prudente é ter sabedoria. Não enfiar a mão em qualquer buraco, em qualquer balaio. O Davi, ele é formoso, ele é bonitinho. Mais ou menos por aí. E o Senhor está com ele. Isso é o mais importante. As pessoas percebem Davi como uma pessoa habilidosa, combatente, tem as mãos adestradas para o trabalho do reino de Deus, mas, acima de tudo, elas percebem que Davi é uma pessoa em quem Deus está presente na vida dela. Quando as pessoas olham para você, quem é que elas veem? O quem e o que elas veem. Isso é importante, hein? É um menino ou uma menina boa e temente a Deus? As pessoas veem em você alguém manso e cooperador? Um pacificador, como está lá em Mateus? Ou elas veem em você um chato de galoche? Pois é. Não é só aquela questão do exterior, não, mas é porque nós refletimos a luz de Deus na nossa vida pela ação do Espírito Santo que nos transforma. Como Samuel falou para Saul, você será transformado em um novo homem pela ação do Espírito Santo de Deus. Quer ser um cara bom? Sério? Espírito Santo de Deus na sua vida, camarada. Olha só, e as ações de Davi, depois que veio sobre ele o Espírito Santo de Deus? Ele se preocupa com o culto a Deus. Quando Davi vira rei em Israel, ele preocupa em trazer a Arca da Aliança. A Arca representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Hoje é pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós. Quando você se converte, entrega a vida para Jesus Cristo, imediatamente o Espírito Santo de Deus vem morar em você. Eu já falei isso outras vezes em outra aula. E em outra conversa que a gente teve, e aí então você passa a desenvolver os dons do Espírito Santo em você serão para a edificação do povo da igreja de Deus. É assim que Deus se faz presente no meio do povo dele, no meio da terra, entre pessoas que creem no nome dele, pessoas que não creem no nome de Deus. Elas veem os crentes, veem as pessoas que servem a Deus, a ação do Espírito Santo no coração, na vida delas, e aí então elas passam a amar a Deus por causa da sua vida. Olha como que é importante. Então, Davi quer trazer a Arca da Aliança para prestar um culto a Deus. Ele quer construir o templo. O coração de Davi está cheio de adoração e gratidão a Deus. É só a gente olhar para os salmos que ele escreveu. A Bíblia tem um tantão de salmos lá que Davi escreveu. Davi é um cara que se sujeita ao pastoreio de Deus. Sabe lá no Salmo 23 o que ele fala? O Senhor, nada me faltará. Ele sabe que Deus cuida, ele tem confiança e certeza de que Deus toma o cuidado de nós. Saul, como nós vimos aqui, ficou angustiado ante a presença do inimigo. E o que ele fez? Ele fez o que era mal.
ele desobedeceu a Deus. Por isso, deu ruim, não é? Davi, então, ele se sujeita ao pastoreio de Deus e ele tem cuidado. Davi sabe que toda boa obra só pode ser feita em Deus. Tem um salmo de Davi que mostra isso, o Salmo 60, no versículo 12. Ele termina dizendo assim: em Deus faremos proezas. É isso aí. Davi sabe que toda boa obra que nós, como crentes, podemos executar, ela só pode ser feita em Deus. Salmo 60, 12. Olha só, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, ele nos conduz à obediência a ele, a Deus. Nós seremos guiados em toda a verdade. Jesus Cristo diz isso, nos ensina isso lá em João 16, 13. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo que vem sobre nós, mesmo Espírito que veio sobre Davi para ele fazer obras e grandes feitos que engrandeceram o nome de Deus na antiguidade, hoje, no nosso tempo, na contemporaneidade da nossa vida, está aparecendo só metade da sua cabeça. Aí Deus faz isso por meio do Espírito Santo que vem nos guiar em toda a verdade. Segundo, o Espírito nos capacita a toda boa obra. O Davi falou isso, Salmo 144. Lê aqui para a gente, Guilherme, 1 e 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestre as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em que eu confio e quem me submete o meu povo. Isso, Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, Deus é o protetor. E ele termina dizendo assim: se eu sou um bom rei, e se eu faço alguma coisa que é agradável, e os meus súditos me obedecem, é obra de Deus em mim. Olha só, o Salmo 147, no versículo 2. Meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e em quem me submete o meu povo, os meus súditos, as pessoas que eu lidero, elas enxergam em mim uma pessoa que é cheia de Deus. O Espírito nos capacita a boa obra de liderar e de caminhar com as pessoas. E 3, nos prepara para sermos testemunhas de Deus, do seu poder e da sua salvação, que é o versículo lá de Atos 1:8, que nós já sabemos. E recebereis poder. Ao descer sobre vós, Quem? o Espírito Santo. E sereis. Minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No lugar mais longe que você possa imaginar que exista, nas canicocas do Judas. Um lugar bem longe. Se você chegar lá, você vai testemunhar da existência, da graça, das maravilhas e da bondade de Deus por causa do Espírito Santo na sua vida. E eu quero fechar aqui com você lendo o Salmo de número 51, onde Davi ele fala uma coisa muito legal a respeito do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus e da ação de Deus sobre a vida do homem. Olha só, Salmo 51, 10 a 13, diz assim, a minha versão da Bíblia é King James. Você já ouviu falar na King James? King James. Olha só, 51, 10 a 13, diz assim, cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Você sabia que quando você peca, ou quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que é em nós? E aí, se nós não confessamos os nossos pecados, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, entristecido em nós, nós deixamos de fazer as obras que são corretas e de fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Nós continuamos no nosso pecado, nos distanciamos de Deus e morremos espiritualmente. Por isso que Davi está falando aqui, não retire de mim o teu Santo Espírito, para que ele conseguisse ser um bom rei.
como ele estava sendo. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Salvação vai chegar às outras pessoas por meio da nossa vida. Nós que conhecemos o Senhor, conhecemos a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Não se esqueça disso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos no poder de Deus para a salvação de outros povos. Por isso, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos use e nos capacite a sermos como Davi, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, grandioso em obras, mas para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus, não se esqueça disso. Vamos orar? Hoje você aprendeu sobre o Espírito Santo de Deus na vida de Davi, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é mesmo, cara? Tá coçando o nariz. E aí, Deus te abençoe e te guarde, enche seu coração de alegria, de celebração, e que você seja uma testemunha fiel da bondade de Deus, da graça e da misericórdia dele, por meio do Espírito Santo dele em você. Vamos orar? Abaixe a cabeça, feche seus olhos, e nós vamos orar nessa hora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família. O Senhor abençoe a cada junior para que eles sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Façam as obras que o Senhor tem para que eles façam. Que o nome do Senhor seja engrandecido na vida de cada um deles. Abençoe a igreja, o povo do Senhor, a família do Senhor nessa terra, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau.